Seu nome de batismo era Raimundo Kolbe, nascido em 8 de janeiro de 1894, na Polônia. Era filho de família pobre. Seus pais eram operários humildes e simples, porém ricos de fé e religião. No lar, ele recebeu os princípios da fé e do amor cristãos. Por isso, com apenas 13 anos, Raimundo ingressou no seminário dos frades menores conventuais franciscanos. Ali, vivendo entre os confrades, ele demonstrou, logo, a força de sua vocação religiosa. Certo dia, quando ele tinha 10 anos, chegou especialmente atrasado em casa, devido a brincadeiras com seus amigos. A sua mãe decidiu chamar-lhe a atenção. De modo firme, porém com carinho, mostrou-se desgostosa com ele e no final perguntou-lhe: Meu pequeno, o que vai ser de você? Ele nada disse e retirou-se. A família de São Maximiliano possuía um altar no qual, após a repreensão, ele ficou horas rezando e chorando diante desse altar, o que deixou a sua mãe preocupada. Um dia, ela foi perguntar o que tinha acontecido com ele, dizendo que para sua mãe devia contar tudo. Com lágrimas nos olhos, ele contou o que lhe tinha acontecido. Ele revelou que após o puxão de orelhas de sua mãe, quando ela perguntou a ele o que seria dele, rezou muito a Nossa Senhora para ela dizer o que seria dele. Em seguida, indo à igreja, rezou novamente. Então Nossa Senhora apareceu a Raimundo, tendo nas mãos duas coroas, uma branca e outra vermelha. Olhava-o com afeto e perguntou qual das duas ele queria. A branca significava que perseveraria na prática da pureza. A vermelha, que seria Marte. Respondeu que queria as duas. Então a Virgem o olhou docemente e desapareceu. Durante o tempo de estudos, Raimundo foi um estudante que deixou marcas pela mente brilhante e por ser muito atuante, apesar da pouca idade. Ainda estudante, manifestou sua profunda devoção à Virgem Maria quando fundou um apostolado mariano, ao qual deu o nome de Milícia da Imaculada. Terminou seus estudos na cidade de Roma. Lá, recebeu o sacramento da ordem em 1918. Nessa ocasião, assumiu o nome religioso de Maximiliano Maria, em homenagem a São Maximiliano e a Nossa Senhora. Depois de ordenado, voltou para a Polônia e passou a lecionar no Seminário Franciscano de Cracóvia. Padre Maximiliano Maria Kolbe destacou-se na Igreja pelo grande amor a Nossa Senhora e pelo seu incrível espírito empreendedor na área da comunicação social. 4 anos após sua ordenação, em 1922, quase sem dinheiro, ele fundou uma tipografia. Lá fez proezas, criou e editou uma revista dedicada a Nossa Senhora. Depois criou um periódico semanal, uma revista para crianças e outra para sacerdotes. As tiragens começaram pequenas e em pouco tempo eram milhares. Seu espírito evangelizador, porém, não se contentava apenas com a palavra escrita, por isso criou uma emissora católica de rádio. Sua ação apostólica pelos meios de comunicação chegou até o Japão, e sua meta era estender a obra ao mundo inteiro, conquistando almas para Jesus através da Virgem Maria. No início da Segunda Guerra Mundial, São Maximiliano Maria Kolbe voltou à Polônia para dirigir a formação dos novos franciscanos. Pouco tempo depois, em 1939, os nazistas invadiram suas terras e prenderam Padre Kolbe pela primeira vez. Soltaram-no e voltaram a prendê-lo uma segunda vez em 1941. Dali, transferiram-no para um terrível campo de concentração em Auschwitz, onde ele conheceu os horrores da guerra provocados pelos nazistas. Em agosto do mesmo ano, 1941, um prisioneiro conseguiu fugir de Auschwitz. Por causa disso, os soldados alemães, furiosos, impingiram uma punição terrível aos outros prisioneiros. Sortearam 10 presos para serem mortos de maneira cruel. Um dos 10 soldados era Francisco Gajowniczek. Quando soube de sua triste sorte, começou a chorar e clamar em voz alta, afirmando ter esposa e filhos para criar.
Nesse momento, São Maximiliano Maria Kolbe pediu ao comandante alemão para ir no lugar de Francisco. O comandante concordou. Os soldados alemães despediram então São Maximiliano Maria Kolbe e os outros 9. Depois prenderam-nos numa cela escura, úmida e pequena. Ali os 10 prisioneiros ficaram sem água e sem alimentos para morrerem aos poucos. 2 semanas depois, Padre Kolbe, acostumado aos jejuns e pela força da oração, ainda sobrevivia, e com ele outros 2 com privilegiado porte físico. Então, os soldados aplicaram-lhes injeções mortais para desocuparem a cela. Aconteceu em 14 de agosto de 1941. Em 1971, o Papa São João Paulo II celebrou a beatificação de São Maximiliano Maria Kolbe e em 1982 o mesmo Papa celebrou sua canonização. Nessa ocasião, São João Paulo II deu a ele o título de padroeiro do nosso difícil século XX. Na cerimônia em que Padre Kolbe foi canonizado, Francisco Gajowniczek estava presente e testemunhou a coragem e o amor daquele padre franciscano que se ofereceu para sofrer e morrer em seu lugar, dando a Francisco a chance de cuidar de sua família. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós.